Como fazer as sobrancelhas. Para homens. Aparando os pelos extras com uma tesoura. Tome um banho quente ou ponha uma toalha de rosto quente sobre a região. A água quente abre os poros e amacia os pelos que estão mais longos. Tome um banho normal ou pressione a toalha de rosto contra a região por 2 ou 3 minutos. Se a toalha ficar fria antes de você terminar, esquente-a de novo. Se você estiver sem tempo, ignore este passo. Ele não é totalmente necessário. Porém, se estiver tranquilo, a estratégia acaba facilitando o resto do processo. Passe um pente de dentes finos ou uma escova de dentes nos pelos para deixá-los virados para cima. Comece na ponte do nariz e avance para os lados, até chegar à ponta da sobrancelha. Use o acessório como for necessário para manter os pelos na posição certa enquanto os apara. Você também pode usar os dedos para pentear os pelos da sobrancelha para cima. Mas o pente ou a escova de dentes são mais precisos e eficazes. Apare os pelos com uma tesoura para sobrancelhas ou unhas. Olhe bem de perto para si mesmo e tente encontrar fios que se destaquem do restante. Comece na ponta externa da sobrancelha e faça os cortes necessários. Use uma tesoura para sobrancelhas ou unhas, que são mais afiadas e menores do que as tesouras normais. Nunca use tesouras de cozinha ou de artesanato. Penteie os pelos para baixo e apare os que estiverem mais longos. Este é o último passo. Tenha cuidado e faça os devidos cortes para que todos os pelos se alinhem ao contorno geral da sobrancelha. Fazendo as sobrancelhas. Apare os pelos a partir da raiz. Essa parte costuma ser bem dolorosa. Tenha cuidado quando começar. Se puxar o fio pelo meio, ele vai só se quebrar, em vez de sair de uma vez. Além disso, evite os pelos que estiverem alinhados ao contorno principal da sobrancelha para não exagerar. Use uma pinça para tirar os pelos que extrapolem a ponta externa da sobrancelha. Alinhe os pelos para cima e para fora, afastando-os da têmpora. Depois, puxe aqueles que estiverem claramente de fora do contorno principal da sobrancelha. Puxe um de cada vez, sem junta-los. Apare os pelos que estiverem crescendo entre as duas sobrancelhas. Se você tiver pelos na região, é bom reduzir a quantidade. Comece puxando os que ficam no meio e avance aos poucos na direção das sobrancelhas. Esta parte depende do seu gosto pessoal. Porém, geralmente, é melhor deixá-la quase lisa. Use o polegar para se orientar quanto à distância entre as sobrancelhas. Ponha-o diretamente entre elas e apare os pelos que ficarem debaixo do dedo. Se exagerar nesta parte, você vai afetar o formato natural das suas sobrancelhas. Algo que ninguém gosta de fazer. Tire os pelos que estiverem crescendo acima e abaixo das sobrancelhas, com a pinça ainda em mãos. Tente encontrar os pelos que estiverem claramente deslocados. Apare-os, assim como os que ficam na direção das pálpebras. Afinando as sobrancelhas com um aparador elétrico. Use um aparador para sobrancelhas ou barba e bigode. Se tiver condições, invista em um aparador do tipo ou use algo que já tenha em casa. Mesmo que seja feito para a barba e o bigode. Não use máquinas de cortar cabelo, pois as lâminas são largas demais e não dão um corte preciso. Só use o aparador elétrico se tiver sobrancelhas grossas e quiser afiná-las.
Tenha cuidado ao usar o aparador elétrico, pois as suas chances de errar são altas e você pode tirar alguns pelos por acidente. Você também pode usar um aparador de pelos do nariz, que tem uma lâmina mais precisa. Passe um pente de dentes finos nos pelos das sobrancelhas para deixá-los apontados para fora. Aqui, o seu objetivo deve ser encurtar e afinar os pelos. Para isso, segure o pente no ponto em que quer cortar tudo. Prenda cerca de 1 milímetro dos pelos nos dentes do pente. Se necessário, repita o processo. É melhor aparar um pouco de cada vez e ter que repetir o processo do que errar na primeira vez. Passe o aparador elétrico pelo pente. Ligue e pressione o aparelho contra o pente, próximo à ponta externa da sobrancelha. Depois, mexa-o com cuidado e calma para fazer o corte. Estabilize ambas as mãos para não tirar mais pelos do que o necessário.